Uh, o formato da entrevista vai ser de 45 minutos. Vou-vos pedir para manterem sempre os microfones desligados, para não haver nenhuma interrupção no som. Uh, de seguida, eu vou dar aqui uma breve explicação do que foi enviado, do que é que vai ser o curso de iniciação à análise e scouting. E depois vamos ter também aí já podem abrir os micros, que uma parte de perguntas e respostas, onde também vão poder colocar algumas perguntas ao João. Se, entretanto, durante a entrevista tiverem alguma questão, podem sempre colocá-la diretamente no chat, com o Ruben vai estando atento e se em algum momento quiser pressionar, pode colocar a entrevista logo nesse momento. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao Ruben. Uh, Ruben, a bola agora é tua. Bom webinar a todos e até já. Bom, então, Tiago, obrigado por mais uma excelente introdução. Agradecer a todos os participantes interessados. Obviamente, agradecer aqui ao João também por estar presente. Acredito que vai ser um webinar muito rico, também porque ele tem sempre muita abertura para partilhar tudo o que faz connosco. Também felicitá-lo pela conquista da Copa Sul-Americana, algo que muitos diriam que seria impossível no início da competição, mas que eles conseguiram. Mesmo durante a parte do torneio clausura, também estiveram muito perto de ter uma guarda de honra. Estiveram perto, apesar que, como não tenho o Di Maria, não sei se teriam direito a guarda de honra se tivessem feito a maior pontuação nesse torneio clausura, mas agradecer por ter aqui um, um profissional com tanta experiência como ele, nas mais variadas funções, e por isso, obrigado, João, por estares aqui. Tenho a certeza que vai ser um excelente webinar. Vamos tentar que isto seja mais uma conversa e uma partilha, do que uma, um interrogatório, se podemos dizer assim. E por isso, obrigado, João, por estares aqui. Obrigado, Ruben. Obrigado também a Tiago pelas as palavras anteriores e também ao Filipe pelo convite e à Mara também, que não está aqui hoje, mas foi quem me fez o convite. Para mim é sempre um prazer, como sabem, fazer parte e contribuir aqui para a Escola de Operação Tática e, obviamente, é sempre também, como já estive do outro lado também e sempre gostei quando outros treinadores partilhavam também a sua informação desde dentro e com o intuito não tanto de ensinar, mas de partilhar experiências e a partir daí dar a conhecer, se calhar, os diferentes contextos, as diferentes experiências que ajudam depois. Obviamente, o meu interesse também é que os participantes também possam interagir e que possam também daqui levar também uma aprendizagem, não é? Se for possível. E eu sempre acho que sempre se aprende nestas interações e por isso estou sempre disponível. Obrigado, João. Tal como o Tiago disse, se tiverem alguma pergunta, por favor, deixem no chat, senão no final também vamos abrir aí um espaço para perguntas e respostas. E agora passando mais concretamente, ao webinar e até começando pelo título em si, do analista, uma carreira em ascensão. E de facto, a função do analista, no futebol tem vindo, a estar em ascensão. Algo que começou por ser uma especialização, dentro de uma equipa técnica, um, mais direcionado talvez para a análise da própria equipa e do adversário. Agora já existem mais tipologias de analista, desde os analistas de bola parada, analistas individuais, analistas só da fase, digamos, ofensiva ou defensiva. Um, mas eu diria que é uma função que hoje em dia todas as equipas técnicas devem ou deveriam ter. E o que é que tu achas disto, João? Achas que, principalmente hoje em dia, com as exigências que o futebol tem, se a função do analista está a ser cada vez mais necessária ou não? Sim, assim, eu acho que o analista dentro
de uma equipa técnica tem vindo cada vez a ganhar mais espaço, exatamente porque tem uma função importante e uma função útil, não é? E por isso é que o reconhecimento dessa importância ou dessa função como uma vantagem para uma equipa técnica fez com que cada vez fosse ganhando mais espaço. Pelo que eu conheço, na minha experiência, ou seja, os próprios clubes, também há clubes que têm departamentos de análise e têm os seus próprios analistas. No meu caso, eu pertenço a uma equipa técnica, ou seja, não a um clube, mas a uma equipa técnica, onde o Maurício vai e eu vou com ele, então estou sempre a mudar de clube, ok? Nos clubes onde vou, tenho sempre um colega que é o analista do clube. No meu caso, aqui na Lanús, é um assistente que está mais direcionado para a gravação. Mas, por exemplo, anteriormente no Cádiz também tive um colega analista. No Chile também. No Chile, na Universidade do Chile até havia mais, era um departamento que tinha mais gente. E depois a cada realidade de cada clube dá-te mais recursos ou menos recursos. Mas hoje em dia não vejo uma equipa técnica que não tenha um analista. Eu acho que isto também é sinal da importância que lhe dá. E o Maurício também anteriormente não tinha, e depois sentiu a necessidade de ter um analista dentro da própria equipa técnica dele e que estivesse dentro do processo, dentro do desenvolvimento do modelo de jogo, que entendesse os processos e que fôssemos criando também os processos de trabalho em conjunto e que fosse de uma forma que depois em cada clube não tivesse que mudar. E então a importância desta função também é isso, é muito diferente trabalhar, por isso também não é, o treinador principal normalmente tem equipa técnica e não está sempre a mudar em cada clube, porque no fundo depois nós desenvolvemos processos de trabalho e de comunicação que são desenvolvidos no dia a dia e depois ganham uma fluidez e uma eficiência que não é de um dia para o outro. E então daí a importância, não é, com os anos que vou trabalhando com o Maurício, com o Carlos, com o Xavi, com agora também o Gabi, eu já os conheço bem, não é? Então com o tempo vou percebendo melhor o que é que eles necessitam e em que eu posso ser mais útil. No Carlos, porque ele também desenvolve as jogadas de bola parada, então o relatório que eu faço para ele também tento que vá adaptado ao que ele dá também mais importância, ao Maurício mesmo, ao Xavi. Vou ao encontro também do que eles dão mais importância também para o desenvolvimento do nosso modelo de jogo. E daí esta especificidade, esta especialização, também não pode ser uma especialização separada do processo de treino e do desenvolvimento do jogo ou do jogar, não é? Aí tem que, na minha opinião, tem que estar bem ligado. Há clubes que funcionam com um departamento separado, e eu acho que aí, no meu entender, não está correto, ou seja, não é a melhor forma de organizar em departamentos separados. Não vejo tanto sentido nisso, mas acho que no futuro isso cada vez vai se desenvolver de forma a que esteja mais integrado com a equipa técnica. Sim, sim, sem dúvida. Eu acredito também que esta função de analista veio um bocadinho complementar o treinador, porque, no fundo, todos os treinadores principais e mesmo os treinadores adjuntos acabam por ser analistas, ou pelo menos ter essa capacidade de análise do jogo. Os analistas em si provavelmente devem ou deveriam também ser um pouco adjuntos, porque, tal como tu disseste, para estar dentro deste processo, o ideal seria eles também estarem por dentro de tudo o que se faz, não só no campo, mas também de todas as ideias do treinador, da equipa técnica. Qual é a tua opinião sobre isso? Achas que sim? É assim, eu costumo dizer, não é, que os grandes treinadores são também grandes analistas, não é? E o Maurício também é um grande analista e eu não tenho dúvidas que é uma das características ou de uma das virtudes mais importantes de um treinador, seja o treinador principal, adjunto, etc. Acho que tem que ter sempre esta capacidade tem que ser um bom analista, olhar para o jogo e conseguir perceber. Depois, o nosso trabalho como analista é um trabalho muito mais exaustivo e no fundo, depois tentamos canalizar ou reduzir essa informação para priorizar essa informação para chegar ao treinador e aos jogadores.
Para isso, como tu disseste, sim, que eu acho que também o analista tem que fazer parte do processo. E quando digo o processo, é o processo de treino também, é estar próximo também da equipa, do treino, dos exercícios, do planeamento. Acho que é fundamental. No meu caso, eu sou também assistente, adjunto, ou assistente técnico, não sei qual é o termo mais adequado, mas obviamente o Maurício tem outros adjuntos que estão mais direcionados para o trabalho no campo, mas eu acho que é fundamental e eu também tento estar sempre presente no campo, porque daí também consigo observar e retirar informação importante até para o treinador e ajudá-lo no desenvolvimento da estratégia para o próximo jogo, sentir como é que a equipa e como é que os jogadores estão nessa semana ou nesse dia, na preparação. Tudo isso influi para depois as decisões e podermos assistir da melhor forma ao treinador principal. Sim, até porque há muitas coisas que se tu só estando mesmo lá no campo, só assistindo ao treino, sentindo os jogadores, é que tu consegues depois dar os melhores conselhos, feedback para o treinador, e isso Sim. pode influenciar a tua análise, seja da tua equipa, seja a tua análise para o teu próximo jogo. E a parte disso também é um meio, é um contexto onde tu também podes estar ehm, mais próximo do jogador e até em momentos em que podes passar-lhe a informação ou ajudá-lo a melhorar em alguns aspectos sem a pressão de ser numa reunião, de ser ehm, numa reunião de vídeo com a equipa ou uma reunião individual no gabinete do treinador, para te retirar também essa pressão e de um lado mais próximo e mais informal, poder também chegar ao jogador e conseguir ajudá-lo a render melhor, não é? No fundo é o que todos queremos. Até porque isso acaba por dar mais credibilidade mesmo ao analista estando lá dentro do processo e os jogadores vendo que ele faz parte da equipa técnica como um todo e não só como um apêndice que está lá para Exato, fazer os exato, cortes. claro, óbvio, sim, sim, sem dúvida. Mas tu, como deves saber, isso não é o que acontece normalmente, mas provavelmente deveria ser o oposto, não é? Sim, eu acho que é a evolução da própria função e do próprio analista. Eu acho que já há analistas que têm um papel importante dentro da equipa técnica. Importante não é que seja mais importante que os outros, nem nada, não tem nada a ver com isso. Mas que uma parte integrada também da equipa técnica e no trabalho contínuo, no trabalho diário e que não funciona como um departamento à parte. Isso é o que eu acho que é o erro de funcionar como um departamento à parte, as especializações e cada um no seu gabinete. Eu acho que hoje em dia está mais que comprovado que as melhores organizações não funcionam assim. E a comunicação e o desenvolvimento de ideias e o desenvolvimento da prática funciona muito melhor, se calhar com uma estrutura mais transversal, com uma estrutura mais próxima, com uma comunicação muito mais fluida. E para isso o analista tem que estar junto dos restantes elementos da equipa técnica e trabalhar com eles de forma sincronizada e ajudar. Eu estou também em exercícios, quando é preciso estar nos exercícios, estou dentro do exercício, se o Maurício precisa que esteja ali mais um elemento, como estou fora, a observar ou a dar algum feedback aos jogadores se é necessário. Isto acho que é fundamental. Embora sim, é verdade que, como disse antes, há muitos clubes e até equipas técnicas que têm um analista separado completamente à parte, o que eu acho que para mim isso é um desperdício, no meu entender. Sim, sim, também concordo. E tendo em conta uma caracterização do analista, que para ti quais é que tu achas que são competências e funções que um analista deve ter dentro de uma equipa técnica? E dá-me um exemplo que eu acho que seja essencial, que neste caso é adaptabilidade. Sim, então no meu caso tinha que ser adaptabilidade, porque se vou para o Chile, depois vou para a Espanha, depois vou para a Argentina.
tens de te adaptar aos diferentes contextos, às diferentes realidades, competições, mentalidades, culturas, línguas, não é? E até mesmo sendo a língua espanhola, não é? Estive em Espanha, estive no Chile e na Argentina, a língua é diferente. É a mesma, mas é diferente, fala-se de forma diferente, expressa-se de forma diferente, até as mesmas palavras, às vezes, em alguns contextos, têm significados diferentes. E isso também requer um esforço grande, pelo menos da minha parte, foi um esforço grande para conseguir adaptar-me também ao tipo de comunicação e linguagem, que é também às vezes uma barreira, mas faz parte também da aprendizagem nestas experiências. Mas sim, ou seja, obviamente a adaptabilidade é importante para adaptar-te também a trabalhar com uma equipa, não é? Com uma equipa, digo a equipa técnica, cada um tem a sua personalidade, tem as suas características, a sua forma de pensar e tens de te adaptar a isso porque no fundo também para funcionarmos todos em equipa temos que nos adaptar um bocadinho uns aos outros, mas obviamente o analista, ao ser se calhar um último elemento que se integra numa equipa técnica, se calhar tem que se adaptar já aos mecanismos que existem, não é? Aos automatismos que existem. E aí lá está, tens que ter agilidade, tens que ter flexibilidade para ir ao encontro de todos para funcionar bem, para encaixares bem, não é? Eu noto também no início também é diferente de agora, não é? Quando entrei numa equipa técnica em que, como analista, que antes não tinha um analista dentro da equipa técnica, também há sempre algumas resistências ou desconfiança à novidade, não é? Mas isso depois vais ganhando com o trabalho, vais ganhando a confiança, vais ganhando o reconhecimento e vais também com iniciativa ir demonstrando que também estás para ajudar e o objetivo é ganhar. E todos queremos isso e por isso temos que trabalhar em equipa para isso. Sim, Depois, se calhar, outras características que são no meu entender, importantes. Não quer dizer que todos somos diferentes, cada analista, cada treinador, cada adjunto tem a sua personalidade, tem as suas valências, não é? Mas eu acho que uma das coisas que para mim é muito importante no analista é ser criativo. É ser criativo porque nós temos que estar a criar formas de analisar, criar formas de transmitir a informação, de comunicar, seja do ponto de vista visual, seja do ponto de vista escrito, seja com vídeo, seja falado. A forma também como analisamos e como encontramos formas de encontrar vulnerabilidades, se calhar, no adversário, ou até analisando a própria equipa, como ver coisas que se calhar não está na nossa intenção do treino, mas que estão a emergir na equipa e na relação dos jogadores e ter esse, hum, essa abertura ou essa visão para também olhar para essas coisas. E eu acho que isso requer também uma mentalidade aberta e uma mentalidade criativa. Criativa no sentido de criar conhecimento. Hum, e depois tens que ser metódico, tens que ser disciplinado, tens sempre prazos e prazos muito curtos para cumprir, então tens que ter o teu trabalho bem organizado. Se não fores bem organizado, estás tramado, porque não vais chegar a tempo, para entregar os relatórios ou o que seja, e isso é a primeira coisa que te obriga logo a ser muito eficiente, produtivo. E a criar também um processo de trabalho que para cada um se calhar é diferente, mas no fundo é para conseguires chegar ao objetivo e aos deadlines que tens para entregar os relatórios a tempo e não ser só seres uma fábrica de relatórios. Não, tens que cada relatório, se não tiver qualidade ou se não tiver informação com qualidade, também se calhar vai perdendo depois o seu valor, não é? Então é preciso também, eu digo-te que os meus relatórios vão mudando durante os anos, desde que eu comecei até agora, e mesmo durante a mesma época, eu estou sempre à procura de formas de o melhorar. Até agora, tenho uns poucos dias agora que tenho livres antes de voltar, já estou a ver formas de o melhorar, que informação posso colocar, como é que posso comunicar essa informação de forma diferente, se em vez de se calhar pôr uma tabela de dados, pôr algo visual que consiga transmitir isso, mas que seja muito mais
através de um infográfico ou de uma imagem. Mas isso depois também lá está, tem que criar não só a ideia, mas depois o processo para levá-la a cabo que seja dentro dos prazos curtos que eu tenho, ok? Há muitas ideias, mas para levá-las a cabo e dentro de um tempo curto, com muita pressão, se não é algo valioso, posso depois, lá está, meter o pé na poça, não é? E depois estar a ter imenso trabalho para mudar alguma coisa e depois, se calhar, o treinador não dá valor nenhum àquilo ou não acha relevante ou até gostava mais da forma mais, se calhar, menos atrativa que eu tinha antes de pôr só a tabela com os dados, mas se calhar gosta mais daquilo porque está habituado e ali já sabe onde é que vai buscar a informação. Estás a perceber? Então é isso que também temos que ir avaliando, não é? Depois, se calhar, outros treinadores que estão muito mais, querem é sempre mais dados, mais informação, ou algo mais sofisticado, ou o design é mais importante, ou o vídeo e não tanto o escrito, ou não tanto o esquema. Temos que nos também, lá está, adaptar a isso. Sim, sim. Isso, numa profissão que não pode haver atrasos, é necessária alguma arte, não é? Porque às vezes a informação pode ser muito boa, mas apresentada de uma forma, digamos, errada, pode não ter o mesmo impacto, mas é um bocadinho pesar na balança esses fatores todos para tentar perceber se consegues ter esse teu fluxo de trabalho operacional dessa maneira, não é? Sim, sim, sem dúvida. Eu, nós, ainda há pouco falaste e tu já, para além de já teres trabalhado em várias longitudes e latitudes, também já desempenhaste várias funções e eu queria saber se tu consideras que ter desempenhado diferentes funções, se isso também contribuiu de uma forma positiva, neste caso, para a tua função atual de analista, mas para a análise também no geral. É assim, eu acho que sim, todas as experiências, cada um tem o seu caminho e obviamente não têm que fazer todos o mesmo caminho, nem acho que isso seria bom. É importante haver uma diversidade individual dentro de uma equipa técnica e dentro até do percurso do analista, não é? Mas obviamente que sim, que as experiências que eu tive ajudaram-me a ser melhor analista e até conseguir perceber as diferentes funções e a informação. Até, por exemplo, hoje em dia, hoje já há muito tempo, não é que se usa a informação dos dados de GPS. Eu, como já estive na função em que tinha que eu canalizar e preparar relatórios de dados GPS, eu estudei aquilo, percebo o que é, de onde é que vem a informação, o que é que dizem, o que é que não dizem, e as interpretações que se podem tirar, tanto certas como erradas, e então já conheço isso melhor e não quando agora um preparador físico apresenta os dados GPS e diz, ai não, porque aqui os dados dizem que eu sei o que é aquilo, de onde é que vem, o que é que aqueles dados dizem, e a que é que se referem, e que obviamente não deixa de ser uma informação útil, mas tem as suas limitações. E aí também posso, se calhar, integrar essa informação com a informação do jogo, tanto da equipa como do adversário, etc., e poder aí assistir melhor, se calhar, o treinador principal. Consigo, se calhar, captar informação de mais áreas, até da área médica também, da reabilitação, etc., a integração, o retorno de um jogador à prática ou à competição, ou até na gestão do próprio volume ou intensidade de treino ao longo do morfociclo, consigo aí assistir também o treinador porque estamos sempre ali a jogar no limite, a treinar nos limites e temos que ter sempre esse cuidado e estar atento a informações que nos podem dizer que às vezes, que muitas vezes, não é, os dados não dizem do GPS e que tens que ver as sensações que vais notando também nos jogadores, e depois cada jogador não é igual e sente a pressão de forma diferente ou sentes os treinos ou as exigências de forma diferente e depois a realidade que muitos treinam depois por fora também e não podes só pensar que os GPS é o que te vão dizer e que está aí toda a informação, antes pelo contrário, é só uma informação mais. E sim, mas aí a mim ajudou-me. E aí, embora pareçam funções muito diferentes, não é? Fisiologista, preparador físico, analista, coordenador técnico, etc.
não deixam de estar todas ligadas, não é? Todas em relação também à mesma modalidade, ao conhecimento específico. Depois há se calhar áreas um bocadinho em que ao aprofundares mais vais saber mais e conhecer mais. Mas no fundo estão todas ligadas e eu acho que é importante também um treinador ter noção e conhecer as várias áreas, não precisa ser médico, mas tem que entender também, obviamente, algo sobre as lesões específicas de um futebolista, não é? E os tempos de recuperação e as formas de reabilitação, etc. Não precisa ser médico para isso, mas é importante conhecer. Sim, estando mais ou melhor informado, provavelmente ele terá uma maior probabilidade de tomar melhores decisões. Não é? Exato. Eu também te queria perguntar se tu tens algum conselho ou alguma maneira que tu possas dar para outros analistas para, por exemplo, tornar a informação que tu passas para o treinador em informação valiosa ou estratégias que tu usas para que o treinador, ok, opte pelos feedbacks que tu lhe dás. Tens assim alguns conselhos que tu possas dar ou estratégias? É assim, primeiro é tentar, eu acho que o mais importante, primeiro o mais importante é ter alguma coisa interessante para dizer, senão é melhor não dizer nada. Tens que ter alguma coisa que possa contribuir realmente para mudar ou para ter um impacto positivo. Mas sim, as estratégias podem estar relacionadas com a forma como tu comunicas, a forma como preparas a informação, um pouco também, como falei, da informação visual, se através de um vídeo é mais fácil o treinador ou o jogador ou o colega da equipa técnica captar a informação que tu queres transmitir, às vezes é através de um vídeo, outras vezes é mais através de um esquema gráfico com o campo, com o posicionamento dos jogadores e com marcados ali as áreas, marcados os espaços, marcados os movimentos. Um, e depois também tem, lá está, tem a ver com a informação específica. É importante conhecer o treinador, é importante conhecer quais são as intenções, quais são as nossas ideias que queremos levar a cabo no desenvolvimento do modelo de jogo da equipa, e então a partir daí eu consigo transmitir também informação específica, não é? Porque senão, se eu vou falar de uma forma de jogar que eu até gosto mais, mas que não é que o treinador quer, então também estou a passar ideias que não vão ser aceitas logo à partida, porque para ele não, não são tão cativantes ou não são o mais interessante para ele desenvolver na equipa. Por isso aí é importante o conhecimento específico e estar dentro do processo também do desenvolvimento do nosso jogar. Sim, e eu também tinha curiosidade de perguntar uma coisa, porque quando desempenhei a função de analista era algo que eu sentia bastantes dificuldades, que era nós temos que estar sempre a trabalhar no futuro. Então, principalmente quando somos um elemento, ou só um único elemento a trabalhar na parte de análise, nós temos que estar a trabalhar pelo menos uma semana à frente. E eu queria te perguntar se tu não sentes dificuldade em estar a trabalhar uma semana à frente, no sentido de que muitas das vezes estás numa semana de treino, a ter treinos ou a passar feedbacks para o treinador relativos para aquela semana na qual vai jogar contra uma determinada equipa, mas na tua cabeça tu já estás com muita informação de outra equipa que vais enfrentar na outra semana a seguir. Isso acontece contigo, ou não acontece, ou que tipo de estratégias tu utilizas? Porque é algo que eu sempre senti muita dificuldade e pronto, e torna-se um pouco complicado o treinador às vezes perguntar-nos coisas sobre a equipa que nós vamos enfrentar esta semana e nós estamos a pensar ou dizemos-lhe coisas da equipa que vamos enfrentar daqui a uma ou duas semanas. Sim, sim. É normal isso, Ruben. Todos os analistas acho que passam por isso. Há equipas que, lá está, têm um departamento em que tem vários analistas e às vezes até funcionam como um analisa uma equipa e o outro analisa a que vai a seguir. Então vão alternando, mas não, é quase que trabalham por separado. Eu analiso o próximo rival, tu já estás a analisar o seguinte, e depois quando tu estás a analisar o seguinte, eu estou no outro, e então
Nessa semana, o analista que está a analisar a equipa dessa semana é o que está em contacto com o treinador, ou que passa o relatório, ou que tal, e o outro está já a preparar o seguinte. Uh, eu não gosto desta forma. Reconheço que possa resultar e possa funcionar. Eu sinceramente não gosto, porque lá está, eu sou mais da. Acho que gosto mais da interação. Se eu tenho uh, outro analista comigo, eu gosto de debater as coisas com ele e gosto de analisar coisas e também trocar ideias. Então, se cada um está a trabalhar separado, estás a perder ali uma oportunidade de. É como pôr os jogadores a jogar sozinhos. Sim, mas se calhar se eles jogarem juntos, a interação é mais que, que a soma das partes, não é? Como se costuma dizer. Por isso eu sou muito mais a favor de que, sim, tu tens de estar sempre a trabalhar no futuro e isso é, principalmente quando não tens muita ajuda, não tens outro analista contigo a trabalhar ao mesmo ritmo que tu. Às vezes isso é complicado, não é? E tens que estar sempre, às vezes tem, o Maurício faz-me uma pergunta da equipa que vamos jogar nessa semana e eu anteriormente, antes de falar com ele, estive a ver e estive concentrado a ver a equipa que vai na semana a seguir, então tenho que fazer tipo aqueles 10 segundos de parar, pensar, mudar o chip, ok, é outra equipa, é isto porque senão é difícil. Às vezes são situações difíceis, mas é mais um dos desafios desta função de analista, não é? E relativamente ao dia de jogo ou a análise live, hum, o que é que tu podes nos dizer sobre isso? Algumas situações que já tenhas passado ou o que é que tu podes aconselhar em termos de passar o melhor tipo de informação, por exemplo, para o treinador, porque às vezes essa informação acaba por ser das mais importantes para o desfecho do próprio jogo. É assim, para mim o trabalho do analista no live, no dia do jogo, é o trabalho que eu dou mais importância e é o trabalho que eu tenho menos tempo de intervenção, ok? Ahm, Primeiro porque é aquele em que qualquer coisa que se faça que possa ter um impacto, seja positivo ou negativo, pode ser relevante, não é? Obviamente, durante o jogo, nós controlamos muito pouco. O jogo é jogado pelos jogadores, não é tanto como se calhar pensamos, pelos treinadores, analistas, não sei. O jogo é jogado pelos jogadores. Obviamente há um trabalho antes, há todo um desenvolvimento de uma forma de jogar, etc. Mas depois no jogo em si há muitas coisas que vão emergindo que são do próprio jogo e que não são controláveis, não é? Mas é importante reconhecê-las também, é importante também ver o que é que está a emergir e como é que podemos intervir sobre isso, de forma a ser mais vantajoso para a nossa equipa. Como diz o Maurício, levar o jogo para o nosso lado. Um, e desde a minha experiência também te digo que é uma o live, se calhar, é dos momentos em que ainda está menos pensado para os analistas. Um, e acho que é um momento em que o analista pode realmente ser uma mais-valia para o treinador ou para a equipa técnica. Porquê? Porque primeiro do banco não vês da mesma forma que vês de cima. Até acho que há pouco o Luís Henrique também. Já havia outros treinadores, até há muitos anos em Inglaterra, havia treinadores que a primeira parte viam desde a bancada, viam mais acima e depois desciam ao balneário, falavam com a equipa e a segunda parte já viam desde o banco. Luís Henrique também há pouco veio dizer que também de uma perspectiva mais alta consegue ver melhor tudo e não lhe escapa tanta informação, etc. E depois no intervalo pode intervir melhor com o treinador, com os jogadores. E eu sempre também achei isso, porque nós temos uma perspectiva que o treinador não tem, e menos, se calhar, a equipa técnica que estão sentados atrás do treinador, estão a ver um nível muito baixo do campo, não conseguem ter a mesma visão, que nós temos desde um ponto mais alto. Obviamente, eles também têm outras sensações,
conseguem, estão mais próximos, então sentem mais o que é que está as emoções do jogo e as sensações dos jogadores. Se aquele jogador, se vês que há um adversário que está mais em pânico ou que está mais confiante, ou se está a menos, ou outras circunstâncias, não é? Que também vês do jogador, se esconde mais ou se mostra mais. E nós vemos, se calhar, mais em relação a aspectos que nós chamamos a visão tática é exatamente para isso, porque conseguimos ver o jogo todo, conseguimos ver os 22 jogadores, todos ao mesmo tempo, conseguimos ver onde é que estão os espaços, as oportunidades, as ameaças, as vulnerabilidades, o que é que podemos ajustar ou não, ou às vezes são pequenas coisas. Se calhar ajustando só este jogador no momento em que recebemos, em que ele esteja numa posição em que pode, se calhar, chegar mais rápido e poder atacar os espaços na profundidade. Só às vezes uma mudança assim pequenina pode ter um impacto direto ou indireto no jogo e no resultado do jogo. E eu acho que isso, obviamente, é positivo. Depois, lá está, é muito difícil porque tu estás ali na primeira parte, tens a tensão e a pressão do jogo, não é? Estás a observar a tua equipa, estás a observar o adversário. Estou a fazer uns cortes, uns clipes para mostrar isso ao treinador. A tirar notas nesses cortes para não me esquecer depois porque é que eu fiz aquele corte, ou qual era a mensagem. Faço isso para não me esquecer no momento. Às vezes depois faço 10 cortes, mas não vou mostrar os 10 porque é demasiado, tenho que selecionar 3. Então, ao mesmo tempo estou a fazer isso, depois, como é no decorrer do jogo, isto é tudo live, não é? Parece simples, mas é bastante complicado e principalmente é aquela tensão. Depois, obviamente, com a experiência vais fazendo isto de uma forma mais natural. Mas depois também há outras adversidades, não é? Por exemplo, em Espanha, na La Liga, a própria La Liga já define como procedimento a todos os estádios têm que dar condições aos analistas das equipas adversárias. Nós temos que ter uma cabine com certas condições, são avaliados pela Liga se dão essas condições. Não preciso ter uma pessoa a gravar porque tenho já a câmara tática que está instalada em todos os estádios, em que eu tenho acesso a essa informação, cabo de rede, internet, etc. Tenho as condições necessárias para fazer o melhor possível o meu trabalho, igual que o outro analista. Na Argentina é totalmente diferente. É o analista adversário, se nós pudermos pô-lo numa situação para ele sofrer e não poder fazer o trabalho dele, melhor, não é? Sempre tentar tirar vantagem de tudo e a manhosice está sempre lá, não é? É uma coisa característica, não é? Também do futebol argentino e isso também está na cultura também como tu recebes a equipa adversária e o analista adversário, né? Embora para mim isso não faz sentido, ou seja, entendo que isso aconteça, mas acho que hoje em dia isso já deveria evoluir também para o crescimento e o desenvolvimento da própria liga, e o profissionalismo. Acho que isso é fundamental que exista. Melhorar as condições de trabalho vai fazer que tu faças melhor o teu trabalho, que o adversário faça o melhor o trabalho dele, e isso vai melhorar a liga, e ao melhorar a liga, melhora também a qualidade do desenvolvimento dos jogadores, da valorização da liga, dos direitos televisivos, etc. Todas as coisas que depois estão à volta do futebol. Mas nem sempre, lá está, dependendo da realidade onde vais. Por exemplo, só um último exemplo muito simples. Na Argentina, eu quando vou de visitante, eu vou com a roupa de clube, mas depois, quando saio do balneário, não é? E vou para a zona de onde vou analisar o jogo, eu tenho que trocar de roupa e ir totalmente civil, porque senão, a meio do caminho, levo porrada dos adeptos adversários. E há muitos que até às vezes me perguntam: mas tu não és do tal? E eu, não, eu sou o jornalista, tenho aqui a fazer cobertura ao jogo, porque senão não posso ficar no meio de. E já houve casos, obviamente, de colegas que sofreram na pele. Infelizmente, às vezes acontece estas coisas. Isto é bom os analistas também saberem e estarem prevenidos, porque dependendo do contexto onde estão ou da cultura onde estão,
Às vezes as coisas podem não ser assim tão fáceis como, por exemplo, aqui em Portugal, onde já temos até bastantes condições para, para dar aos analistas. Eu também queria te perguntar, um, quais é que tu, ou quais são erros que analistas podem cometer quando estão a começar, porque hoje em dia parece que nós vivemos numa cultura de sobreanálise, em que quanto mais trabalho, quanto mais costas tu fizeres, quanto mais coisas tu acrescentares, melhor é, ou seja, quantidade versus qualidade. Mas ao mesmo tempo parece que também vivemos numa cultura de subanálise, porque com essa quantidade, essa fragmentação da informação, vai-se perdendo o verdadeiro entendimento do jogo e a interpretação do jogo. Por isso, que conselhos é que tu podes dar para quem está a começar e mesmo quem já tem alguma experiência, não cometer esses erros? É assim, hoje em dia é verdade, tens imensa informação, tens acesso a imensa informação. Ahm, a própria inteligência artificial veio-te trazer de forma muito mais rápida e instantânea acesso a uma enormidade de quantidade de dados e métricas, etc. Até já há empresas fornecedoras de relatórios e ainda há pouco tive a analisar vários relatórios de diferentes empresas que fazem esse tipo de serviço aos clubes, e dão-te uma quantidade de informação enorme, enorme. Agora, o que é que daí é relevante ou não, isso é que cada um e cada equipa técnica deve avaliar. E eu, do meu ponto de vista, dou obviamente um, a minha opinião ao Maurício, à minha equipa técnica, e até porque há muitos dados que não, se não os conheces bem, se não percebes o que é que está por detrás dessa métrica, uh, tiras ilações erradas, não é? E até eu faço muitas vezes, vou ver como é que eles analisam a minha equipa. Ninguém vai saber melhor da minha equipa do que eu, então eu vejo como é que eles analisam. E aí vejo muitas vezes que, lá está, os dados conseguem-te dizer com muita precisão os, coisas que aconteceram, quantificar, isto aconteceu com esta precisão, neste segundo, neste minuto, quantas vezes, nesta posição, etc. Mas não te dão um conhecimento específico, ou seja, não te conseguem explicar o porquê das coisas, o porquê do jogo, o porquê que aquilo acontece, não é? Podem dizer, este jogador jogou mal porque falhou muitos passos, mas falhou muitos passos porquê? Onde é que está o contexto, onde é que está o adversário, onde é que está a própria equipa, não é? Ah, e isso são coisas que, lá está, que a inteligência artificial ainda. Eu, eu, eu no outro dia não, vi um vídeo acho que foi na apresentação do novo livro do António Damasio, em que ele estava a falar da inteligência artificial e, e ele deu uma resposta que para mim foi muito simples, mas foi a melhor resposta, foi perfeita, em que ele diz que algo do género, não sei literalmente, se calhar posso me enganar em alguma coisa, mas a ideia é mais ou menos esta, ou seja, a inteligência artificial é extremamente sofisticada, não é? E até, no nosso caso, eu até digo que pode ser uma ferramenta muito útil para algumas tarefas que tu, se calhar, terias que fazer manualmente e que te levaria imenso tempo e que aquilo consegue rapidamente dar-te alguma informação e dados e métricas de forma muito rápida e consegue processar milhões de dados em pouco tempo e dar-te logo aquela informação. Ou seja, que a inteligência artificial é extremamente sofisticada e desenvolvida, mas no entanto nunca vai ter a capacidade de alcançar a inteligência humana. E isto por coisas muito simples, que é a inteligência artificial não tem emoções, não tem sentimentos, não tem consciência, que era o que ele dizia. E se tu pensas bem, o que é o jogo? O jogo é isso. Como é que tu podes jogar sem emoções, sem sentimentos, sem até a própria consciência coletiva? Como é que podes treinar sem isso? Então os dados nunca vão ter essa componente. E então é preciso entender isso. É preciso entender isso para não tomar decisões só baseadas em dados, não é? Ou só porque, não, porque é esta métrica e isto são
análise de não sei quantos jogos e não sei quantos dados e milhões de dados, etc, etc. É útil e eu cada vez até reconheço que isso está a evoluir. E eu até, numa conversa com o Maurício, eu até lhe disse que eu acho que o futuro é a equipa técnica definir quais são as métricas que melhor identificam ou avaliam o rendimento do teu modelo de jogo, e então tu escolhes as métricas e já em função disso, e depois, ok, quero o relatório com estas métricas, e até há métricas já bastante avançadas e que conseguem cruzar bastantes dados, espaciotemporais e quantitativos e transformar em métricas qualitativas, etc., que até te podem dar ali um insight, uma informação rápida que pode ser valiosa, pode ser interessante. Mas obviamente nunca vai ser tudo, ok? Mas acho que tem que evoluir nesse sentido, ou seja, é útil, mas não podemos deixar-nos levar por isso, nem abrumar-nos com tanta informação. Uh, Nas redes sociais são um meio ah, não encontro agora a palavra, mas ficas abrumado com tanta informação e perdes-te até mesmo uma das características das redes sociais é a adição, não é? Então tu ficas ali, não consegues sair, as pessoas, nem tens consciência disso e passas ali horas e horas e horas. Eu tento sempre combater contra isso, porque às vezes também fico ali a ver um vídeo, depois outro, e eu, não, o que é que eu estou aqui a fazer? Tá a ver? Começo a lutar também contra isso, mas sei que aquilo tem um efeito exatamente da adição que está muito bem feito, muito bem pensado, exatamente para ter este efeito nas pessoas. Mas também tu vês que até em relação aos dados, tu vês, por exemplo, na Premier, há uma sobre exagero em relação aos dados, no meu entender, se calhar um bocado exagerado de big departamentos a mais recursos humanos para a análise de dados do que para treinar ou para pensar no jogo ou também há que ter aí um equilíbrio das coisas e não transformar em, um, em departamentos separados, que isso depois também é o pior. Depois há o Sport Science, há o Data Science, são todos separados. Ninguém funciona em conjunto, ou seja, cada um tem a sua parcela e é quase como como criar ali um relógio em que tens as pecinhas juntas, pões a trabalhar e já está, funciona tudo bem. Não, mas o jogo não é assim, os jogadores não são assim, não funcionam dessa forma. Então eu acho que não podemos também levar a outra vez a voltar atrás aos tempos da industrialização e da especialização, de certo ponto de vista, não é cartesiano, de separar as peças e trabalhar em separado e depois juntá-las e dar a informação. Acho que isso também não faz sentido e não vai ter boa repercussão no futuro, do meu entender. Sim, sim, excelente, João. E concordo plenamente. E muitas das vezes podes ter vários departamentos com dados contrários, mas que pelas métricas deles estão corretos. E depois, Exato. e depois como é que consegues resolver isso se não os conseguires agrupar e contextualizar dentro daquilo que pode levar a tua equipa a estar mais próxima do sucesso. Agora, para terminar, João, se tu estivesses, isto mais um conselho para analistas que estejam a começar ou estejam no início, se tu estivesse a começar como analista, o que é que tu gostarias ou o que é que tu irias procurar num curso de análise e scouting? Ok, é uma boa pergunta. Quais é que tu achas que seriam as Boa pergunta e necessidades? difícil de responder, não sei. Ou seja, eu acho que cada um vai sempre a procurar, se calhar, coisas diferentes. No meu caso, o que eu acho importante, por um lado, é a forma como ler o jogo, aprender a ler o jogo. Há muitas. Isto é uma coisa que obviamente leva à prática, não é que alguém te vai dizer: olha, para ler o jogo tens que fazer isto, isto e isto, está feito. Não, mas é importante também
Obviamente, depois as equipas técnicas podem pedir coisas diferentes e podem ver o jogo de forma diferente, mas eu acho que é importante, a partir de uma base conceptual, teórica, que tu consigas depois interpretar melhor o que é que acontece no jogo, ok? A partir daí, depois podes até organizar a informação do jogo. Não é separar, não digo separar, no sentido não é entender o jogo de forma separada, ataque, defesa, não sei o quê, mas às vezes para transmitir a informação, mesmo que ela esteja ligada, podes organizar a informação por onde é que eu vou começar e como é que eu depois vou organizar o relatório. Eu acho que por isso acho que é importante também a partilha de relatórios, de tudo, no sentido de ver, ok, como é que ele vê, como é que este analista viu, ou apresenta a informação. Eu tento ver isso noutros para ver, olha, gostei esta informação gostei da forma como apresenta, se calhar a outra não tanto, gosto mais do como eu faço, e vou adaptando o meu e vou tentando melhorá-lo, não é? Mas é importante isso, o entender do jogo, a ler o jogo, a ler os momentos do jogo. É importante a organização de como depois passar isso a informação e como comunicá-lo para o treinador e para os jogadores, e o uso das ferramentas também. Hoje em dia, as ferramentas, ehm, os softwares de análise, etc., são, que são parte do teu dia a dia, não é? É uma ferramenta que tu tens que usar no dia a dia, seja para editar vídeos, seja para fazer cortes e clipes, seja para organizar a informação no teu computador sobre o adversário. Eu acho que isso também é fundamental, porque quanto maior agilidade tu tens a trabalhar com estas ferramentas, mais rápido se calhar consegues fazer o teu trabalho. E lá está, como o teu trabalho é sempre, sofre pelo pouco tempo que tens, isso é uma vantagem também. Sim, e até porque muitas, por exemplo, ofertas de emprego, muitas das vezes para analista têm determinados requisitos que, se esses analistas não cumprirem esses requisitos, são quase praticamente, não se conseguem candidatar ou estão colocados de parte. Se uma oferta de emprego pede experiência com o iScout, com o Sports Code, com o métrico, o que quer que seja, se o analista não tiver pelo menos alguma experiência com isso, praticamente já não se consegue candidatar. Sim, isso é verdade, mas também digo que isso também, acho que é uma má forma de selecionar, se é por isso. Acho que isso é. Eu, para mim, seria a última coisa da seleção, ou seja, seria a última da lista. Porquê? Ou seja, porque hoje em dia, obviamente, quem é analista ou quer ser analista ou tem esta função ou gostava de desempenhar, de alguma forma já trabalha com um computador, com softwares ou sabe o mínimo básico de informática, não é? E depois, hoje em dia, tu apanhas um tutorial de o que é que seja e dedicas umas horas e aprendes, nem que seja o básico. Então eu acho, até te dou o exemplo. Quando nós entramos no Cádiz a meio da época, de um dia para o outro, na jornada 22, tinha 2 dias para preparar o relatório da próxima equipa que íamos jogar, que era o Bilbao, com a viagem pelo meio para ir para Cádiz. Um, Cheguei ao clube, o clube não tinha a ferramenta que eu costumava usar, que trabalhava com o Maurício, que também estava habituado a essa ferramenta, então o clube tinha outra, de outro fornecedor, outra marca, e, e eu em pouco tempo estou a dizer, numa hora aprendi a funcionar com aquilo. Uh, não deixa de ser uma ferramenta de análise, e se funcionas com uma, sabes a lógica de funcionamento de uma, a outra vai ter as mesmas funções. Se calhar o botão não está aqui, está no outro lado. Faz uns tutoriais, ligas para a assistência técnica, olha, estou a fazer isto, como é que se faz, como é que não se faz. Aí tens que ser proativo e rapidamente consegues entrar no comboio em andamento. Acho que isso tem que ser a capacidade de aprendizagem e de trabalho de cada um, não é? Sim, olha, Mas é sempre melhor já estar familiarizado com essas ferramentas e até conhecer depois o potencial delas, não é? Porque depois essas ferramentas têm muitas funcionalidades, não é? Que no início aprendes as básicas, mas depois é quando vais explorando e consegues ver o potencial que elas têm, cada ferramenta. claro.
mas gostaria de te agradecer mais uma vez, João. Obrigado a você. A hora já vai tarde. Acho que partilhaste aqui connosco muito da tua experiência, muito destes pormenores que muitas das vezes nós não sabemos e que estão por trás de muito trabalho, e depois esse trabalho às vezes não é sorte, é mesmo trabalho que vos leva, neste caso, ao A sucesso. ter sorte, exato. O trabalho leva a ter sorte, É, exato. a sorte não se tem, faz, não é? Por Exato. isso, mais uma vez, muito obrigado, João. Obrigado também aos participantes por terem estado aqui connosco. Agora, acho que, Tiago, posso abrir aqui um bocadinho um espaço para perguntas e Sim, respostas. Eu eu, vejo eu, que... Ou oh, não, Ruben, eu pode... ia dizer, Sim. vamos deixar o João respirar um bocadinho. Ah, Eu vou só aqui falar um bocadinho sobre o curso e ok, depois ok. abrimos para perguntas sobre tudo o que necessitarem. Já temos aqui uma pergunta no chat, podemos depois até começar por ela. Vou Ok. ser rápido, só para o João também beber um bocadinho de água, recuperar o fogo. E quem está desse lado prepara as perguntas, que já vai ter a oportunidade de as fazer ao João. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Todos vocês receberam por e-mail este documento que fala sobre o curso que estamos aqui a lançar hoje. Quem não recebeu, talvez pode não ter chegado ou pode ter ido, para mim não o viram, tem o documento também partilhado nos comentários, no chat, logo no início. Curso de Iniciação à Análise de Jogo e Scouting, uma abordagem sistémica na perspectiva da priorização tática. Okay? Este curso é destinado a toda a gente, público geral, quem se quiser inscrever, tem uma carga horária de 24 horas, que vai ter uma duração mais ou menos de 6 semanas. Todas as segundas-feiras há sessões live com os tutores, de 4 horas. Vai ter partes práticas e partes teóricas aqui, ok? Não é garantido que sejam as 4 horas seguidas, sempre com alguém, vai haver sempre partes mais teóricas e partes mais práticas aqui englobadas. O curso vai iniciar quando houver, no mínimo, 8 inscritos, e esses inscritos serão contactados com a data de início do curso, que vai ser cerca de 3, 4 semanas após esse contacto. O valor do curso total está aqui, 360 euros, e tem um desconto para ex-alunos. O pagamento da inscrição, desculpem lá que está aqui, a inscrição é feita através tem ali o QR Code e mais à frente me vai passar, e é feito 50% do valor para fazer a inscrição e depois o restante 50% é pago antes do início do curso. Havendo sempre a salvaguarda que se em algum momento, quando vai iniciar o curso, nós não temos a data definida, quem está inscrito tiver alguma impossibilidade de não poder realizar naquele momento, nós iremos sempre reembolsar o valor total, não haverá qualquer problema, porque também compreendemos que às vezes surgem imprevistos e a vida de um treinador nem sempre é fácil, às vezes as coisas mudam de um dia para o outro e não vai haver qualquer problema se não, depois o calendário não for de acordo com a vossa disponibilidade. Depois tem aqui os módulos, eu vou passar, depois podem analisar no documento. Vai haver no final uma aula extra, uma masterclass, classes com um especialista de análise ou com um dos nossos convidados. Depois temos aqui o João. Nesse dia poderemos ter até o João novamente ou poderemos ter outra pessoa. Depois também depende da disponibilidade dos formadores que trabalham connosco. E aqui a parte principal é que nós abrimos, para quem está aqui presente, um desconto especial até dia 20, em que a inscrição para o público em geral tem um desconto de 10% e a inscrição para os alunos de 20%. Está aí, o pagamento é feito na mesma de 50%. No QR Code tem lá essa opção para fazer a compra do curso, e depois os restantes, como eu falei há pouco, são cobrados no momento da confirmação do início do curso. Também, já este curso é o curso de iniciação e em breve iremos ter o curso de especialização. Este curso ainda não está definido quando é que o vamos lançar, mas contamos que seja em breve
E este valor, este investimento que vocês fazem para este curso de iniciação, se depois optarem por fazer a passagem para o curso seguinte, que é a especialização, irão ter sempre este valor do curso de iniciação descontado a 100% no valor do curso de especialização. Aqui também coloquei as restantes ofertas formativas que temos neste momento para quem estiver interessado. O Master, que é o nosso curso maior de um ano, foi frequentado por alguns de vocês que estão aqui a assistir, e o Ruben também, foi, foi nosso ex-aluno, realizou o Master. As inscrições estão abertas neste momento. Temos o curso de treinador de futebol grau 1 com a acreditação por parte do IPDJ, também com inscrições abertas neste momento, e a subscrição do PT Membership, em que vocês têm acesso a conteúdos de várias temáticas, e também neste momento está a ser atualizado e cada vez está a ter mais conteúdos, e que tem conteúdos em várias línguas. Deixo aqui então o QR Code, tem também o documento aí para ter acesso no momento em que eu retirar a partilha. Se tiverem alguma dúvida também relativamente ao curso, podem também fazer perguntas sobre o curso, mas então eu vou agora interromper e vou abrir aqui. Ruben, se quiseres podes fazer a tua questão que está no chat, vamos abrir aqui para o João. Depois, se alguém quiser abrir um micro ou fazer mais alguma questão, estejam à vontade. Sim, eu vou começar aqui pela pergunta do Vasco. Eu pergunto, João, se já alguma vez tiveste contacto com os escalões de formação enquanto analista, e se sim, se podes dizer as diferenças entre ser analista de uma equipa sénior relativamente a ser um analista de uma equipa de formação. Sim, eu como analista só estive em equipas séniores. Nos escalões de formação tive como treinador e como coordenador técnico. Ahm, Obviamente como coordenador técnico ou como treinador estava em contacto também, não diretamente com analistas, porque os analistas eram também os treinadores ou o treinador adjunto, não é? Se calhar numa equipa profissional tens mais recursos. Tens uma equipa técnica se calhar maior, se calhar não, é maior do que, pelo menos na realidade que eu tive nos escalões de formação. Era uma equipa técnica que éramos dois, às vezes tínhamos três, mas o normal era ter dois numa equipa profissional. Só na parte técnica podes ter sete pessoas, não sei, depende dos clubes, não é? Então isso muda muito, não é? Em termos de recursos humanos e depois também os recursos materiais. Diferente, eu tenho acesso a todos não, mas a muitos softwares e a ferramentas e tudo que me dão numa equipa profissional, e num escalão de formação estou muito mais limitado, e muitas vezes era eu que tinha que pôr do meu bolso para ter o material ou as ferramentas que queria ou que achava que me podiam ser úteis para o meu trabalho. A diferença principalmente estão nos recursos, depois na forma como se analisa. ahm, Também o que pode mudar, lá está, o acesso à informação, seja aos vídeos do adversário, não é? Num escalão de formação, dependendo dos níveis, às vezes, há contextos em que é muito difícil teres acesso a vídeos, tens se calhar ir tu ou mandar o teu adjunto para que vá gravar a equipa adversária, mas se calhar consegues gravar um jogo ou dois, totalmente diferente. Por exemplo, quando estava no Cádiz em La Liga. A La Liga tem uma plataforma em que eu tenho acesso a todos os jogos em câmara tática de todas as equipas, da primeira e segunda divisão, de todos os jogos. É totalmente diferente. Tem muito a ver com isso, com o acesso, à informação, com os recursos e as ferramentas com que podes trabalhar. Agora, como analisas o jogo, partes do mesmo princípio, que é o entendimento do jogo, da forma como tu entendes o jogo. Daí que eu também, quando o Ruben me perguntava sobre já não sei exatamente como é que era a pergunta, mas dentro dos meus conselhos era primeiro, não é, de um curso, é entender o jogo. E às vezes é preciso estruturar essa informação e os conteúdos. Mas parte sempre por aí. Primeiro, eu acho que o mais importante é a forma como que
como nós entendemos o jogo, como nós entendemos o desenvolvimento da nossa forma de jogar ou das nossas ideias. E depois, obviamente, quanto mais recursos, quanto mais melhor informação, melhor acesso à informação de qualidade, também ter uma gravação em alta definição ou ter uma gravação meia manhosa, não é? Com uma câmara barata, né? É diferente também, depois nem reconhece os jogadores, nem sabes este quem é este ou é o outro. Isso pronto, também obviamente faz parte dos diferentes contextos, das diferentes realidades. João, eu não sei se tu concordas, mas principalmente na formação, talvez nos devêssemos focar mais na análise da nossa própria equipa do que do adversário. Sim, assim, nós também, ao nível sénior, também, ou seja, nós partimos sempre do desenvolvimento do jogo da nossa equipa. Analisamos bem o adversário para se depois ah, o que tivermos que intervir do ponto de vista estratégico em algumas nuances da nossa forma de jogar em relação ao que podemos esperar que o adversário vai tentar fazer, mas todo o nosso trabalho de análise, ou não é todo, mas grande parte do nosso trabalho de análise está, mesmo quando analisas o adversário, estás a pensar na tua equipa, não é? Onde é que eles nos podem ahm, fazer dano, não é? Onde é que eles podem criar ocasiões, de que forma, ou se a forma deles jogar para nós há formas de jogar que, por exemplo, a tua equipa, os teus jogadores, pelas suas características, vão se calhar não gostam, custa-lhes mais, não é? Enfrentar equipas com este estilo, não é? Sei lá, bolas largas e disputas e choque e faltas, faltas, faltas e o jogo direto, jogo direto. A nossa equipa, por exemplo, gostava-lhe um bocado de jogar contra equipas assim. E depois conseguíamos melhores resultados, se calhar, com equipas que eram melhores, como foi o caso que nós tivemos, não é? Para ganhar a Copa. Mas, se calhar, às vezes íamos jogar contra equipas que aquilo eu até me doía, custava-me imenso analisá-las, porque dizia. Estava-me a custar ver o jogo, mas depois sabia que a forma deles jogarem para nós vai-nos custar muito, vai-nos custar muito, vai-nos custar muito nós conseguirmos impor o nosso jogo, etc., pela forma de jogar do adversário. Mas lá está, tu analisar o adversário é pensar na minha equipa. E aí eu acho que tem que partir sempre daí. Tu tens que estar sempre a ver o que é a tua equipa, o que é que são os teus jogadores, como é que é a tua forma de jogar, como é que se está a desenvolver, que pontos fortes, que vulnerabilidades tens e de que forma é que isso podes, lá está, acomodar, não é? Organizar de forma que depois no jogo não se note tanto as tuas dificuldades e consigas levar a cabo as tuas forças, os teus pontos fortes, não é? Sim, sim. Nós temos aqui outra pergunta do Vítor Neves que diz: quando falamos no Perdão, quando falamos no analista, tendencialmente vemos-lo a trabalhar sobre o adversário e a preparar o jogo seguinte. Para onde olha e o que procura o analista que trabalha no processo de treino da própria equipa. Ou seja, pelo que ele deduz aqui, um analista que se foca mais no processo de treino, para onde é que ele olha? Ou para onde é que ele deve ou deveria olhar? É verdade que se calhar a função do analista foi pensada e está pensada para ser a analisar o adversário e às vezes se calhar leva ao erro de separar as coisas. Analisa o adversário de uma forma totalmente separada do que é a nossa equipa. Só analiso o adversário e faço uma caracterização do que é o adversário. Uma das coisas que eu tento fazer e que sei que também é uma das coisas que também para o Maurício é importante é não só descrever o que é o adversário ou o que ele faz, mas adaptar depois a informação, dar soluções a isso, não é? Do ponto de vista de como é que nós jogamos. Não só definir ou identificar problemas. Um, Quando um analista, quando eu analiso a minha equipa, isto também parte, se calhar, de uma forma em que tu estruturas a comunicação da informação. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, como é que tu estruturas a apresentação dos conteúdos, do teu relatório, seja da equipa adversária ou da tua própria equipa? Se houver já uma base em que seja mais fácil para tu estruturares a informação, apresentares essa informação, eu digo que no nosso caso,
no momento com bola, nós organizamos o momento com bola, o momento sem bola. Dentro do momento com bola está também a transição para o momento sem bola. E dentro deste momento com bola, nós identificamos quase como submomentos através de zonas do campo, que seja a zona de início, em que são as situações, por exemplo, da saída de bola, de pontapé de baliza, ou de iniciar o jogo, mesmo que seja um início dinâmico, mas é nessa zona, até porque a nossa forma de jogar, a estrutura muda também, se estamos nessa zona ou se estamos já numa zona média, ok? E depois na zona de finalização, onde nós procuramos chegar a criar estas situações de finalização e que identificamos a zona e as zonas que queremos atacar para atacar a área, para depois daí assistir ou para criar as tais situações de finalização. Então isso já te organiza a informação na forma como a apresentas, que depois, se fazes da mesma forma para a tua equipa, há sempre uma linguagem comum. Então, quando falamos do adversário, falamos a zona de início do adversário, como é que ele sai, como é que ele se organiza na zona média, como é que ele tenta criar situações de finalização. E a mesma coisa para a nossa equipa. Então, nós, ao estruturarem a comunicação da informação da mesma forma, a mesma forma de apresentar a leitura do jogo, é mais fácil tu estás sempre a funcionar da mesma forma, seja a tua equipa ou seja a equipa adversária. A diferença é que tu, a tua equipa, se calhar conheces, se calhar não, conheces mais, conheces com maior detalhe tudo, e se calhar sabes por dentro quais eram as intenções e que o que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que resultou, o que é que não, que jogadores, enquanto da equipa adversária, tu estás muito na- em certa medida, a hipotizar o que é que o treinador adversário, qual é a intenção dele, não é? Porque nós sabemos também, depois, muitas vezes nós temos uma intenção, mas depois o jogo e os jogadores fazem coisas diferentes e fazem coisas que também muitas vezes nós nem pensamos, mas depois, lá está, o jogo é jogado pelos jogadores e eles também é que reconhecem as possibilidades de interação entre eles e as possibilidades de conseguir vantagens sobre o adversário, que conseguem também perceber o adversário na zona dele se sentem mais fortes ou não. Tudo isso também vai ao encontro deles também encontrarem os espaços deles de domínio no jogo, não é? Nós, por exemplo, para dar um exemplo, por exemplo, na final, nós, pelo que tínhamos visto do Atlético Mineiro, até pensámos que eles os pontas deles até iam pressionar mais, iam saltar mais sobre os nossos centrais, mas eles começaram o jogo em que não saltavam, estavam bem fechados e tapavam entre eles, entre os dois médios deles e mais os três atacantes, tapavam-nos ali por dentro e não saltavam. Via-se que a intenção deles não era saltar tanto e era esperar um momento para saltar. E nós tínhamos visto que isso era uma das vulnerabilidades deles, que saltavam muito e muitas vezes descoordenados e abriam espaços por dentro e abriam-se todos e ali conseguíamos entrar. Não aconteceu. Então também os nossos médios durante o jogo estavam em posições em que estavam quase sempre tapados, então eles mesmo foram procurar outros espaços, que eram espaços que nós até nem queríamos que eles fossem. Mas eles mesmo foram também experimentando, foram procurando, opá, vou baixar mais, ok, para ver se atraio mais eles, que eles saiam, para depois a partir daí tocar e depois voltar a ocupar o espaço que ficou livre. E isto depois são os próprios jogadores que são inteligentes e conseguem ler o jogo. Mas pronto, espero ter respondido um bocadinho à questão que foi colocada. Não sei se me desviei muito, mas Não, mas é sempre bom e isto acaba por ser, e tu deste aí aqui um exemplo mesmo do gato e do rato, em que vocês identificam uma fraqueza neles e trabalham para explorar isso, mas eles provavelmente identificaram também ou alguma força na vossa equipa nesse sentido e depois também se ajustaram e há coisas que os analistas não conseguem prever, é mesmo sempre uma questão, eles vão tentar, vai haver uma probabilidade grande disto acontecer, mas pode chegar lá e o treinador adversário também ter previsto isso e alterar tudo. Ahm, Se quiserem colocar mais questões, como o Tiago disse, ou se quiserem abrir o microfone, estejam à vontade, sempre uma boa posso também, oportunidade. Ruben, só para Claro, completar claro. um bocadinho aqui a Sim, sim. resposta, porque falaste também da parte do treino. Sim, que também há uma análise do próprio treino, ok? Nós também analisamos
o treino é gravado, não é? E nós temos os cortes dos diferentes exercícios que fizemos em cada sessão e muitas vezes vamos ver realmente, para além das sensações que temos no próprio treino, não é? Depois vamos ver e vemos se realmente houve a nossa intenção resultou também ou não, ou resultou mais naquele grupo, mas no outro grupo não tanto. Também há esse processo de ir analisando também o próprio processo de treino. E sempre de acordo da maneira como vocês querem ou pretendem jogar. E é Claro, claro. porque muitas equipas por vezes caem no erro de fazer ou criar exercícios que não são contemplados na maneira de eles quererem jogar e por isso podem não ser os ideais para aquela especificidade que eles querem para o jogar deles. Então depois, eu acho que era um bocadinho isso que o Vítor estava a perguntar, pode-se tornar difícil de avaliar uma coisa que talvez não faça sentido sequer para a própria equipa, não é? Sim, não, e às vezes também pode acontecer, não é? Fazes um exercício que tens uma intenção e depois os jogadores encontram ali uma forma de tirar vantagem, um atalho e que transformam, se calhar, começam a emergir outras coisas que não eram as que tu querias, não é? Mas também, não é? A culpa não é deles, é tua, não é? A forma como construíste ou desenhaste aquele contexto levou a que eles vissem coisas que tu não estavas a ver, não é? Depois na prática. E lá está, e depende, não é? Há jogadores que depois vão ao encontro também do que são as características deles, não é? Ah, os jogadores são diferentes e os jogadores procuram sempre estar a jogar da forma mais confortável possível, não é? Então procuram as situações que para eles são as situações em onde eles estão mais cómodos. Sim. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta para depois terminar, estejam à vontade, porque as respostas do João são sempre muito ricas, muito detalhadas e é sempre uma boa oportunidade para vocês tentarem saber mais alguma coisa. Eu tenho outra pergunta, se for possível. Força, força, Vasco, sem problema. A minha pergunta é a seguinte: o João já disse que, que houve situações que não tinha softwares ou perto disso. Como é que tu fazias nessas alturas? Por exemplo, eu sou treinador de futebol também, estou a treinar há 2 anos. E gostava de também experimentar esta parte de análise de jogo e tudo mais. Mas lá está, eu não tenho propriamente meios para adquirir os softwares nem nada. Mas gostava de experimentar a análise e eu até tenho sites só para, por exemplo, um Benfica Sporting ou assim, há um site que eu tenho que tem esses jogos grátis para fazer download. Eu gostava de experimentar isso para me adaptar e tudo mais, e fazer os cortes e tudo mais. O que é que recomendas fazer se é uma pessoa que não tem, uma pessoa que não tem nada e que quer arranjar um trabalho como analista? Ah, Olá Vasco, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar ajudar, ou seja, dar uma resposta que possa ser interessante. Não é fácil dar-te uma resposta a isso, mas eu acho que, um bocado como eu disse antes, acho que o mais importante primeiro é aprender a ler o jogo. E não é uma coisa que vai ser de um dia para o outro, é preciso prática, mas também é preciso método. Método, ou seja, tem que haver uma intenção antes, o que é que queres ver, e como é que entendes o jogo. Por isso, primeiro eu recomendo é teres formação, com formação especializada. Ahm, Aí eu acho que te vai ajudar já a criar, digamos, vais começar a olhar para o jogo de forma diferente. Em relação às ferramentas, eu antes de ter ferramentas via os jogos e era papel e lápis, e papel e caneta, não é? Apontava o minuto do jogo, ah, e, e apontava os meus comentários naquele minuto e depois ia organizando a informação e depois se calhar usava um PowerPoint para fazer o esquema das bolinhas a mexer-se no campo, mas
Foi muito básico, não é? No início era tudo muito básico, e isto para quê? Para depois tentar que essa informação seja apresentada aos jogadores. E inicialmente começas com as ferramentas que são gratuitas, com as ferramentas que te já dão alguma forma para. E eu tenho a certeza que há ferramentas gratuitas para fazer cortes de vídeo, e podes começar por aí. Agora, se calhar, não são tão sofisticadas como as que outras ferramentas, outros softwares que obviamente são muito caros, nem eu os posso adquirir, tem que ser o clube a adquiri-los. Eu peço ao clube que me dê uma licença porque alguns são muito caros. E são feitos para vender aos clubes, não é para vender individualmente a um analista. Há outros que sim, que são feitos já mais acessíveis, e eu acho que aí depois, se calhar, até o Ruben pode ajudar a recomendar alguns de softwares, se calhar, com versões gratuitas que tu possas começar a experimentar. Um, para subir vídeos de jogos e começares a cortar. Agora, para fazer isso não deixa de ser uma ferramenta, não é? Podes ter um Fórmula 1, se não sabes conduzir um Fórmula 1, não é? É melhor não começa antes, se calhar, com a tirar a carta de condução, não é? Então, é Certo, isso que certo, quero certo. dizer, estás a perceber? Então Sim, acho sim, que é sim. importante juntares a prática, o experimentares, mas junto com, se calhar, com uma formação especializada, como pode ser este curso ou outros que te vão ajudar a depois desenvolver os teus skills, as tuas competências como analista. E depois, se queres ser analista, é como tudo, é tentar ver onde é que há oportunidades. Eu, para começar, também muitas vezes tive que fazer trabalho grátis e depois as pessoas irem. ahm, reconhecendo as tuas competências, o teu trabalho, e vão surgindo as oportunidades. Há que arriscar também um bocado, não é? Se queres mesmo. Agora, o caminho não é fácil, não te vou dizer que isto é um caminho de rosas, porque não é fácil. Sim, eu sei, eu sei. Imagina, eu candidatei-me hoje para um clube que estava a pedir um analista de dados e eu observador. Estava a pedir no LinkedIn e eu aproveitei e candidatei-me. Mas lá está. E tenho outra pergunta para ti. Como é que tu encaixas a tua. Imagina, eu acredito que já foste treinador e tudo mais, tu tens a tua própria visão do jogo como tu gostavas de ter. Como é que tu adaptas a tua visão de jogo àquilo que o teu treinador principal quer, mesmo não concordando em certos aspectos, ou não sabendo tu se que aquilo não vai dar certo, mas ele está-te a pedir mesmo que tu faças. Sim, eu percebo a tua pergunta. É assim, eu acho que dentro de uma equipa técnica, até mesmo aqui, podíamos estar cada um a apresentar as suas ideias de jogo e vão ser diferentes, não é? Sim, 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 Numa equipa técnica isso também acontece. Obviamente o principal é ir ao encontro do que é importante e o que é que valoriza o treinador principal. E depois eu dentro de se calhar alguns aspectos do jogo que eu acho que nós podíamos ser melhores ou que podíamos investir um bocadinho mais de tempo, digo tempo de treino, não é? Vou tentando, não é? Influenciar de forma positiva, no sentido de fazer ver porque é que é importante, se calhar, melhorarmos este aspecto. Nós até, por exemplo, dou-te um exemplo, não é? Imagina, nós não tínhamos centrais, os centrais eram todos destros, pé direito, ok? certo, E eu achava que para a nossa forma de jogar e para melhorar, que podia ter um contributo importante na nossa forma de jogar, era ter um central com boa saída de bola, com bom passe, mas que fosse esquerdino, ou seja, que para ser um central esquerdo, até para abrir as possibilidades de passe. Pronto, eu achava que aquilo era importante para a equipa. Surgiu a possibilidade de a meio da época, ou seja, lá a época é de janeiro a dezembro, divide-se depois em dois torneios, mas é digamos o ano natural. Mas em junho houve a possibilidade, nós tínhamos um jogador que pertencia ao clube e que estava emprestado no México, já estava lá há algum tempo, e era um central esquerdino.
E eu comecei a analisá-lo, a ver os jogos dele e pá, ele até tem boa saída de bola. O clube lá no México acho que eu queria renovar, queria continuar com ele, ou o que seja, ou tinha já ofertas, o clube. E pronto, eu falei com o Maurício, falei com o Xavi também gostou do jogador. Ah, pá, é uma oportunidade de ter um central esquerdino. E até porque voltei a reforçar, para mim era importante por isto, por aquilo. Ele veio fazer aquela pré-temporada, né, e acabou por ficar na equipa. Não era um central, à partida, não era tão forte no jogo aéreo e a nível defensivo, se calhar como o central que estava a jogar. O central que estava a jogar lesionou-se, teve uma lesão grave, quase que tinha uma fratura cranial, teve uma lesão grave, teve que ficar parado até 3, 4 meses. Entrou este. Foi o acaso, digamos, sorte para um, azar para o outro, não é? Mas Certo? quando o treinador, nessa semana que estávamos a preparar o jogo seguinte, estava a pensar em que central ia colocar, eu disse-lhe: coloca este, confia, vai correr bem. Podia correr mal, é? Mas Sim, sim, correu sim. bem. Ainda por cima Correu com bem. o jogo aéreo fraco e tudo mais. Não é fraco, mas não era tão forte como o outro. E eu, para mim, Certo? era importante ter o central esquerdino que nos ia ajudar só uma pequena mudança podia fazer uma diferença, se calhar, em cadeia importante para o jogo da equipa. E a realidade é que foi um central que nos deu 4 golos para um central em meia época, à parte de muitas outras coisas, não é? Mas se calhar os golos é o mais relevante. Melhoramos também na nossa saída de bola, na variabilidade da nossa saída de bola, e conseguimos ter mais pendente ofensiva, etc., que era uma coisa que eu acho que podíamos melhorar. E aí correu bem, tá? Por isso, às vezes também há bons exemplos também. Certo. Sim. Ó Vasco, olha, obrigado também por essa pergunta. Eu também, só para complementar aqui a resposta do João e também para terminarmos, que isto já, já vai longo, mas Uhum. essa tua questão foi uma das razões porque nós também pensamos criar estes cursos de análise e scouting, porque sentimos que, principalmente aqueles que estão a começar na análise, têm essa necessidade de terem experiência com determinados softwares, porque, tal como nós ainda falamos agora aqui, às vezes ou porque são requisitos, ou porque tu tens necessidade, vais entrar numa equipa e já tens que ter alguma experiência. Não quer dizer que eles sejam muito diferentes depois, mas tens de ter alguma experiência com os diferentes softwares para depois os conseguires usar. E como o João referiu, muitas vezes esses softwares são muito caros e, portanto, a nossa ideia é que os nossos formandos tenham alguma experiência com alguns dos softwares, principalmente aqueles mais acessíveis, que há alguns em que tu ou tens trials ou são mais baratos, e a nossa ideia é que eles tenham a experiência com esses softwares e até oferecermos alguns trials para eles depois ficarem mais capacitados para no futuro conseguirem manusear esses softwares ou outros, porque eles acabam por ser muito semelhantes, mas essa foi uma das nossas preocupações e razões também para nós criarmos estes cursos. Por isso, obrigado pela pergunta e obrigado a todos os participantes, e também fica esta informação aqui para não só os participantes, mas também para quem nos vai ver posteriormente. Agradecer novamente ao João, é sempre bom ouvir e é sempre de uma riqueza inestimável. E pronto, Tiago, não sei se queres terminar. Não, agradecer a todos a presença, agradecer ao João por ter aceito o convite e a ti, Ruben, também por teres moderado aqui esta entrevista. Dizer-vos que Vasco e restantes vejam muito do que falámos aqui, do que João falou, até a própria percepção e conhecer o jogo para o saber analisar. Podem analisar o documento que foi enviado, isso faz parte de um dos módulos, assim como a questão dos softwares também faz parte de vários módulos deste curso. Uh, Aproveitem, até dia 20 têm a oportunidade de o comprar com desconto e depois, quem sabe, no futuro, passar a iniciação para a especialização, quando lançarmos, e aí ficarem preparados se tiverem interesse em seguir esta via da análise do jogo para o vosso futuro. Obrigado a todos, foi um prazer ter-vos aqui connosco e até breve.